E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o professor Márcio Vasconcelos, professor de exatas, e hoje vamos dar uma estudada no conteúdo para a prova do bombeiro, beleza? Primeira parte do edital lá começa com atomística, modelos atômicos, né? E hoje, nessa aula de agora, a gente vai dar uma olhada na parte de atomística, beleza? Então vamos nessa. Galera, o que é atomística? Atomística é o estudo da estrutura e característica do átomo. Aí tu me pergunta, o que é átomo? Átomo é a menor organização de toda a matéria que existe, certo? Tudo que tem massa e ocupa o lugar no espaço é chamado de matéria, né? E toda matéria vai possuir a menor estrutura chamada de átomo, né? E aí o que você tem que saber do átomo? O átomo, ele é formado de duas partes, principalmente, de núcleo e eletrosfera, né? No núcleo, a gente tem duas chamadas partículas subatômicas, ou seja, são partículas, né, que constituem o átomo, ou seja, são menores que o átomo, né? No núcleo, a gente tem os chamados prótons e nêutrons. E na eletrosfera, a gente tem as partículas chamadas de elétrons. Beleza? Tranquilo. Ó, por exemplo aí, só para te ter uma noção, olha só, aquela pequena coisa, certo? Bem ali no meio da tela, né? Segundo informações, segundo fonte, esse seria um átomo de estrôncio capturado por uma armadilha de íons, né? Uma foto mais recente do átomo. Beleza? Bem, mas o que você precisa saber além disso? Você precisa saber também as características das partículas subatômicas, os prótons, elétrons e nêutrons, né? Então o que você tem que saber? O próton, né, que é uma carga, é uma partícula de carga positiva, ela tem uma massa relativa de uma unidade atômica, né, e carga relativa de mais um. Beleza? O nêutron, ele não tem carga alguma, por isso que se chama nêutron, né? Ele possui também uma massa de uma unidade atômica, né? Só que ele não possui carga relativa. A carga relativa dele é zero. E os elétrons? Os elétrons são as cargas negativas do átomo, né? Então a carga dele contabilizada é menos um de carga. Mas e a massa do elétron? Cara, o elétron ele quase não tem massa. Entendeu? A massa dele é 1 sobre 1836 unidades atômicas. Né? Ou seja, então praticamente a massa do átomo ela é composta de prótons e nêutrons. E os prótons e os nêutrons estão no núcleo. Né? Então o que acontece? O núcleo praticamente é o que tem toda a massa do átomo. Entendeu? Beleza? Agora vamos falar alguns termos que você precisa saber. Número atômico, né, que é representado por Z. O que seria um número atômico? O número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons dentro do núcleo do átomo, né? Ou a quantidade de prótons do próprio átomo, né? Falou então em número de prótons, você já lembra, número atômico é a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele possui um próton apenas em seu núcleo. O átomo de hélio já vai possuir dois prótons no seu núcleo, entendeu? O berílio, por exemplo, já vai possuir quatro prótons, né? O oxigênio vai possuir 8 prótons. E quando a gente for ver tabela periódica, você vai ver lá os números atômicos de cada elemento, né? E os números atômicos são justamente o número de prótons de cada elemento químico. Beleza? E cada elemento químico desse forma as diversas substâncias que a gente conhece. Beleza? Merece destaque. O número de prótons é que define o elemento químico, entendeu? Então, por exemplo,
O oxigênio vai ser oxigênio porque ele vai ter 8 prótons. Né? Aí se mudar os prótons do átomo, aí já não vai ser mais oxigênio. Se tiver 8 prótons, é oxigênio. Ah, mas se tiver mais elétrons ou mais nêutrons, não importa. 8 prótons é a característica do átomo de oxigênio, do elemento oxigênio. Entendeu? Então, se mudar os prótons, muda o elemento químico. Beleza? Agora vamos falar de número de massa. Né? O que seria o número de massa? A massa nada mais é, como a gente viu, que a massa praticamente ela está contida dentro dos prótons e nêutrons. Né? Então a massa nada mais é do que a soma dos prótons e nêutrons de um elemento químico, de um átomo. Beleza? Então a gente pode fazer essa formulita aí, ó. O A, que representa a massa, vai ser igual a prótons mais nêutrons, beleza? Ou a massa pode ser o número atômico, que é o número de prótons, mais os nêutrons. Beleza? Ó, por exemplo, vamos pegar esse átomo aqui, ó. A gente vai ter os prótons, nêutrons e elétrons, né? Então a massa desse átomo aí, ó, dá pra ver, ó, nessas bolinhas aqui, ó, por exemplo, a gente tem quantas bolas amarelas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de nêutrons é igual a 5, né? E ó, 1, 2, 3, 4 prótons. Então, prótons igual a 4, nêutrons igual a 5, qual vai ser a massa do átomo no caso? Só somar essas duas quantidades, né? 4 prótons mais 5 nêutrons, a massa desse elemento químico é igual a 9. Beleza? Agora vamos falar de uma coisa chamada estado fundamental do átomo. O que é? O conceito é o estado de neutralidade do átomo, ou seja, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, beleza? O número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, a quantidade de cargas positivas que eu tenho no átomo é exatamente igual à quantidade de cargas negativas que eu tenho no átomo. Entendeu? Então o átomo ele acaba ficando neutro. Entendeu? Por exemplo, ó, imagina só nesse átomo. Nesse átomo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Então são 5 cargas positivas. E tem ó, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. 5 cargas negativas. Nesse caso, o átomo ele não vai ter carga sobrando. Ele vai estar no seu equilíbrio de cargas. Ele vai estar neutro, sem carga. Entendeu? Por exemplo, agora esse átomo que tem 4 prótons, para neutralizar ele vai ter 4 elétrons também. Aí a gente fala que o átomo está no estado fundamental. Beleza? E por último esse átomo aqui de hélio, que tem 2 prótons e 2 elétrons. Né? E aí ele vai estar neutro. Beleza? Agora, como é que você vê a representação do elemento químico nas questões, né? Ah, na tabela periódica nem sempre, né? A tabela periódica tem a sua própria legenda, mas nas questões você tem que saber como é que a IUPAC, né, que é o órgão máximo da química, ditou a regra de como é que tem que vir as informações do átomo, né? Então, de forma geral, a gente vai ter o símbolo do átomo, que está representado aqui por X. E aí a massa, ela vem na parte de cima, ó. Aqui em cima vai representar a massa. Pode ser no canto superior direito ou no canto superior esquerdo, tanto faz. Entendeu? Só que o número atômico, que é o número de prótons, tem que vir aonde? Tem que vir no canto inferior esquerdo do elemento químico. Beleza, ó. Por exemplo, quero representar o carbono numa questão. Posso colocar essas informações dessa forma. O carbono tem 12 de massa, 6 de número atômico, ou seja, 6 prótons. Né? O cloro, 35 de massa e 17 prótons. E o ferro, 56 de massa e 26 prótons. Tudo bem? O legal é que a partir dessas informações você pode descobrir os outros valores das outras partículas subatômicas. Quer ver só? Por exemplo, quem é o Cl? O nome do elemento é o cloro, certo? Qual é a massa do cloro?
Bem, a massa vem na parte de cima, então a massa é 35. Qual o número atômico do cloro? É 17, ele vem na parte inferior ali, né? Número de prótons tem que ser igual ao número atômico, que é 17. Aí agora, e o número de elétrons? Bem, o átomo ele não tem carga alguma, então ele está no estado fundamental. E no estado fundamental eu tenho igualdade de cargas. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então 17 elétrons também. Ah, e o número de nêutrons? Aí o número de nêutrons é o seguinte: a massa do átomo é a soma de prótons mais nêutrons, certo? Então, se a massa do cloro é 35, tem que ser igual ao número de prótons, que é 17, e assim eu acho o número de nêutrons de forma indireta, só fazendo a diferença entre a massa e o número de prótons. Ou seja, o número de nêutrons vai ser 35 menos 17, que nesse caso vai dar igual a 18 nêutrons, beleza? A mesma coisa aqui para o ferro. Nome do elemento químico, o símbolo é o Fe, é o ferro. A massa 56, número atômico 26, que é a mesma coisa que o número de prótons, né? E como ele não tem carga alguma, ele vai estar na neutralidade, no estado fundamental, que também vão ser 26 elétrons. Aí o número de nêutrons é só fazer a diferença entre a massa e o número de prótons. 56 menos 26, o número de nêutrons é igual a 30. Deu para entender? Beleza. Agora vamos para os íons. O que são íons? Você já deve ter ouvido falar por aí, né? Em questões de química. Ah, um íon. Cara, o íon nada mais é do que átomos que não vão ter a sua igualdade entre prótons e elétrons. Esse átomo ele vai ter um desbalanço de carga. Ou ele vai ter mais prótons, ou ele vai ter mais elétrons, entendeu? Tudo bem? Ou seja, vai apresentar carga, certo? Se ele tem mais prótons, o que vai se sobressair é a carga positiva. Se ele tem mais elétrons, o que vai se sobressair é a carga negativa. Entendeu? Por exemplo, se o átomo está neutro, digamos aqui nesse nosso exemplo, ele tem 3 prótons e 3 elétrons, né? Aí o íon ele só pode se formar, ó, aí tu já grava isso aí que é importante, ele só se forma pela perda ou ganho de elétrons. Ah, mas por que não pode ser de prótons? Os prótons eles estão dentro do núcleo e eles estão muito coesos lá dentro para ficar migrando de um átomo para outro. Já os elétrons, meio que eles estão na borda do átomo, entende? Então é mais fácil do átomo perder elétrons e ganhar elétrons, causando esse desbalanço nas cargas. Por exemplo, imagina só que eu tenho um átomo neutro X, né? Então ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Só que de repente ó, ele perde um elétron, né? Esse elétron ó, foi embora, o elétron indo embora, né? Que a gente vai ter a perda de elétrons, certo? Quando ele perde o elétron, olha o que acontece. Agora eu tenho 3 cargas positivas e 2 negativas. Então é meio que se anulasse assim, ó. Um negativo se anula com positivo, esse negativo se anula com esse positivo. E aí, ó, se sobressai aqui é uma única carga positiva, né? Então eu vou ter um chamado íon cátion. O cátion, esse termo é usado para íons que têm cargas positivas. Tudo bem? Agora, imagina que esse mesmo átomo neutro, agora em vez de ele perder, ele recebe um elétron, né? Então, ó, ele recebe um elétron, entendeu? Então agora, qual é a quantidade de cargas maiores dentro do átomo? A gente tem mais cargas negativas do que positivas. Se eu fosse anular aqui, ó, uma positiva com uma negativa, ia se sobressair quem? A carga negativa. Ou seja, através do ganho de elétrons que esse átomo teve, ele ficou
negativa. Ele vai ter mais cargas negativas agora do que positivas. E aí, quando o átomo tem carga negativa, a gente chama ele de íon ânion, tá? Porque ele ganhou um elétron. Então ele ficou negativo. Tudo bem? Ó, agora vamos pegar esse exemplo aqui. Imagina só que a gente tem prótons, nêutrons e elétrons nesse átomo, certo? Só que dá pra ver aqui, ó, que no berílio, por exemplo, eu tenho 4 prótons. Só que quantos elétrons eu tenho nesse átomo de berílio, gente? Se a gente for reparar aqui, ó, 1 elétron, 2 elétrons. Esses 2 elétrons, como eu falei para vocês, vão conseguir anular apenas 2 prótons. Então, ó, vai se sobressair nesse átomo 2 cargas positivas. Então, eu vou ter o chamado berílio mais 2, que é um íon cátion. Entendeu? Agora, ó, imagina só que eu tenho outro átomo. Nesse caso, ó, 3, 6, 7, 8. O átomo de oxigênio, que tem 8 prótons. Agora, quantos elétrons a gente vai ter aqui, ó? Eu sei que tem 8 prótons, contando no núcleo. E através do número atômico também. Só que aí, se eu for contar elétron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Então, se eu fosse fazer o balanço das cargas, ó, como tem 10 elétrons, significa que tem 2 elétrons a mais do que prótons. Né? Então, 8 prótons se anulam com 8 elétrons, só que se sobressai 2 cargas negativas. Então, qual vai ser a carga desse íon? 2 menos, ou menos 2 também, a mesma coisa. E ele vai se tornar um íon ânion do elemento oxigênio. Tudo bem? Nesse caso, o número de prótons difere do número de elétrons, por isso que a gente vai ter o chamado íon. Agora vamos falar de semelhanças atômicas, né? Átomos que são semelhantes em algum ponto. Por exemplo, os átomos chamados de isótopos. Ó, iso significa o quê? A etiologia da palavra iso significa igual. E topos, ó, P de prótons, né? Então são átomos que possuem igual número de prótons, só que eles devem possuir diferente massa. Beleza? Ó, por exemplo, imagina só que eu tenho um átomo de carbono, né, com massa 12 e carbono com massa 14. São dois átomos diferentes, eles são diferentes em massa, né, mas eles possuem o mesmo número atômico, né, o mesmo número de prótons. E aí, como a gente viu no início, são os prótons que definem um elemento químico. Então, todo isótopo sempre vai ser do mesmo elemento químico. Entendeu? Por exemplo, sempre vai ser carbono, sempre vai ser oxigênio. São isótopos. Os prótons é que definem o elemento. Beleza? Por exemplo, ó, cloro. Eu tenho cloro 35 e cloro 37. E por falar nisso, né, merece destaque também. Quando eu tenho um elemento e um número depois, é elemento químico e a massa do elemento. Beleza? Por exemplo, você já deve ter visto por aí urânio 235. Está falando do elemento químico urânio e a massa dele, que é 235. Entendeu? Nesse caso aí, ó, o cloro 35 tem número atômico 17. Para ser um átomo de cloro, sempre tem que ter 17 prótons. E aí ele tem um isótopo. Qual seria o isótopo dele? É o cloro 37, ou seja, com massa atômica 37. Mas deixa de ter o mesmo número de prótons? Não, vai ser o mesmo número de prótons. E aí eles vão ser considerados isótopos. Beleza? A gente tem os nomes especiais para os isótopos de hidrogênio que eu te recomendo, digamos assim, levar para o coração, entendeu? Ficar de coração, tudo bem? Então, olha só, o hidrogênio, para ser átomo de hidrogênio, sempre tem que ter um próton apenas, né? E para ser isótopo, eles vão ter que ser diferentes na massa. Por exemplo, eu tenho o hidrogênio leve, que é o hidrogênio com 1 de massa, que pode ser chamado de monotério ou prótio. Beleza? Eu tenho o hidrogênio com 2 de massa, que ele vai se chamar hidrogênio pesado. Se com 1 é leve, com 2 é o pesado, que também é chamado de deutério. E o hidrogênio com 3, que é chamado de trítio ou tritério. Beleza?
mas todos são isótopos, todos possuem o mesmo número de prótons. Beleza? Os isóbaros, o que seriam isóbaros? Ó, iso quer dizer igual, e o A ali, ó, do meio do nome, significa massa. Beleza? Ou seja, mesmo número de massa, esses átomos vão possuir o mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos. Por exemplo, imagina só que eu tenho um átomo de cálcio com 20 prótons e um átomo de argônio com 18 prótons. Né? Só que a massa deles, ó, é igual. Então eles são isóbaros um do outro. Tudo bem? Isótonos, mesmo raciocínio. Iso quer dizer igual. E o N no meio da palavra se refere a nêutrons. Né? São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, só que eles diferem no número atômico e no número de massa. Exemplo, por exemplo, a gente tem o magnésio e temos o silício. Se a gente reparar e fizer a diferença aqui, ó, 26 menos 12 dá o número de nêutrons, que é 14. Né? E 28 menos 14 dá 14 também. Ó. Então o número de nêutrons aqui, ó, é igual. Então esses dois átomos eles podem ser considerados isótonos um do outro. E os isoeletrônicos, o próprio nome já diz, né? Tem elétron no meio da palavra. São átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons, mas são diferentes em número atômico e número de massa, beleza? Por exemplo, o sódio. O sódio mais um. Ó, se ele é mais um, significa que tem um próton a mais do que elétrons. E se ele tem 11 prótons, significa que o número de elétrons é 10. Ó, o oxigênio. Oxigênio com 8 de número atômico e 2 de carga. Ele está falando que tem 2 elétrons a mais do que prótons. E se ele tem 8 prótons e 2 elétrons a mais do que prótons, então ele vai ter 8 elétrons mais 2 elétrons a mais, 10 elétrons. E o neônio, ele já é um átomo que é um gás nobre, né? Então ele já tem 10 de número atômico e sem carga ele tem 10 elétrons, ele está no estado fundamental. Repara que o número de elétrons dessas três espécies é igual, né? Então essas três espécies são consideradas isoeletrônicas. Tudo bem? Bem, então o recado de atomística era esse, beleza? A gente tem uns exercícios aí, eu fiz uma apostila para essa prova do bombeiro, em que tem um monte de exercício dessa parte. Beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode mandar a pergunta que eu vou deixar aberto aqui. Vou colocar o meu Instagram, o meu contato, para vocês tirarem as dúvidas dessa aula se precisar. Beleza? Então, valeu, galera, e é isso aí.